de agora em seu rádio, programa Palavra da Verdade. Você pergunta, a Bíblia responde. Todos os sábados das 16h30 às 18h30. Programa Palavra da Verdade, com o presbítero Luciano Evangelista. Boa tarde a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos que acompanham essa programação aqui do programa Palavra da Verdade. Agradecer a Deus por mais uma semana que Deus nos dá de graça, de misericórdia, de longanimidade e paciência para conosco. Agradeço a todos os ouvintes que estão fazendo parte dessa programação. No final do programa iremos fazer uma oração em conjunto para todos que estão ouvindo esse programa. Iremos falar o nome de todos aqui no ar, que pede para que possamos falar o nome de cada um, em nome de Jesus. Iremos iniciar com oração, porque Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Jesus é bom e Deus é o nosso mantenedor, é o nosso provedor. Creio na graça e na misericórdia de Deus para com a nossa vida. Senhor nosso Deus, misericordioso Pai, obrigado mais uma vez, Senhor, por estarmos aqui, por mais uma semana de luta, de peleja, uma semana de desafios, Pai. Não nos deixa desanimar diante da circunstância que estamos vivendo, Pai. Pedimos a Ti o Teu amor, a Tua graça, a Tua longanimidade, para que o Senhor venha, Pai, fazer com que nós sustentamos firmes, Pai, perseverando na fé, unicamente em Jesus. Abençoa aqueles que estão doentes, aqueles que estão, Pai, acamados, aqueles que estão, Pai, descrentes, sem fé. Que o Senhor possa dar ânimo, Pai, àqueles que estão desanimados, aqueles que estão com algum problema de saúde. Eu quero orar pelas esposas, os esposos. Quero orar pelos filhos, as filhas. Quero orar, Senhor Deus, por essa humanidade corrompida, aonde festeja ontem está triste hoje, Pai. Depois de um dia de cansaço e de enfado por essa vida louca que as pessoas vivem, Pai. Toca no coração de cada um de uma forma sobrenatural, para que se converta e volta para Ti, entrega a vida para o Senhor, Pai. Obrigado por essa graça e essa oportunidade de podermos estar aqui. Rogo a Ti, agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Quero agradecer também nossos ouvintes que estão aqui acompanhando pela internet. Agradecer a todos que estão aqui sintonizados no programa Palavra da Verdade, que eu creio que Jesus, Ele é o nosso mantenedor, Ele é o nosso provedor, é o Deus Jiré, é o Deus da provisão, é o Deus Shalom, é o Deus Adonai. Para você que tem Bíblia na tua casa, gostaria que você pregasse a sua Bíblia, para que possamos expor um texto da Palavra de Deus, que são livros escritos por homens cheio do Espírito Santo de Deus, mas que possa falar com o coração de cada um, para que juntos estamos firmes na rocha que é Jesus Cristo. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Iremos expor um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo do 1 ao 8. Apocalipse, capítulo 1. Iremos fazer uma reflexão aqui da palavra de Deus. O objetivo desse programa é anunciar Jesus vivo, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou por amor de cada um de nós. Livro de Apocalipse ou Revelação. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo São João, ali na ilha de Patmos. Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus deu para lhe mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, a qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e tudo quanto tem visto. Bem-aventurados aquele que lê e os que ouvem
e os que guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o fim está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, o que era e o que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Deus, Jesus Cristo, que é fiel testemunha, primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou nossos pecados, e nos fez sacerdotes para Deus, seu Pai, e a glória e o poder para todo sempre. Amém. Disse-lhe Jesus: eis que venho com as nuvens, e todos o olho o verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão a ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. É uma palavra muito linda da palavra de Deus, li bastante compassivo. Aqui eu tenho que operar os equipamentos e falar ao mesmo tempo. Houve um pequeno intervalo aí, mas glória a Deus. Iremos expor esse texto de Apocalipse capítulo 1, do versículo do 1 ao 8. Para você que tem Bíblia na tua casa, gostaria que acompanhasse lendo. Vamos ler e explicar versículo por versículo, na direção do Espírito Santo de Deus, para que Deus venha nos ajudar a entender, compreender, ministrar a palavra, praticar e viver. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo enviou e notificou ao seu servo João. João, um grande servo de Deus, aonde escreveu o Evangelho segundo João, um grande servo, um homem de Deus que serviu a Deus com fidelidade, um homem que não foi morto antes do seu tempo. E ali na ilha de Patmos, João foi lançado naquela ilha por uma perseguição aos cristãos, e ali ele estava preso. E Deus, por graça, achou a misericórdia de falar com João, para que tudo que João visse, João escrevesse. E João testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tinha visto. Então é uma testemunha real de Jesus. O livro de Apocalipse é fácil de entender, as pessoas não leem. Muitos têm medo de ler o livro de Apocalipse, mas é um livro de fácil interpretação. Fala de muitos animais e símbolos, mas paralelos a outros livros. Não é um livro de difícil interpretação. Nós sabemos que João, aqui no versículo 3, ele diz: bem-aventurado aquele que lê. Então você percebe que já começa aí, que nós sabemos que a morte de Jesus foi coletiva. Jesus, ele morreu por todos os homens, mas nós sabemos que a salvação, ela é individual, como diz no livro de Jeremias, que cada um é responsável pelo seu pecado. O filho não paga pelo pai, nem o pai paga o pecado do filho. Então nós vemos que ele fala: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Então ele já colocou que as pessoas que ouvem no plural. Alguns leem, mas muitos ouvem a palavra de Deus, a palavra desta profecia, e guarda as coisas que nela estão escritas. Por que nós temos que guardar a palavra de Deus? Porque no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, a Bíblia diz que nós não podemos ser simplesmente ouvintes da palavra de Deus, nós temos que ser praticantes. E quantas pessoas que só ouvem a palavra de Deus e não praticam? Quantas pessoas que se diz amar a palavra de Deus, mas não obedece ela na sua totalidade? Muito serve a Deus por questão de tradição e religiosidade, aonde a religiosidade não leva nós a lugar nenhum. Nós sabemos que nós não somos salvos
porque iremos a uma denominação. Nós não somos salvos porque nascemos em uma religião. Nós somos salvos quando ouvimos a palavra de Deus, arrependemos dos nossos pecados e entregamos a vida para Cristo Jesus. Jesus disse: aquele que me ama ouve as minhas palavras. Então, a palavra de Deus, ela é bem simples, a palavra de Deus, ela é bem clara, a palavra de Deus não deixa dúvida no coração dos ouvintes, daqueles que ouvem a palavra de Deus. A palavra de Deus hoje em dia está sendo muito anunciada, mas pouco pregada. Por que, presbítero Luciano? Eu vou te explicar. Hoje muito se fala do evangelho, mas pouco explica. Hoje é um evangelho da facilidade, de porta larga, é um evangelho sem dor, sem renúncia, onde é um evangelho do mercantilismo. As pessoas estão vendendo o evangelho, as pessoas estão comprando a fé. O evangelho não é isso, não é riqueza. O evangelho não é simplesmente você comprar um carro, comprar um apartamento. O evangelho de Deus é salvação, é poder de Deus para aqueles que creem. A palavra de Deus, ela é eficaz, ela é viva. A palavra de Deus, ela muda, transforma e lapida, como está lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Então, aqueles que guardam as coisas que na Bíblia está escrita, por que nós temos que guardar e vigiar? Porque Jesus disse, porque o fim, o tempo, está próximo. Apocalipse 1 e 3, nós estamos no versículo 3. Então, nós vemos que as coisas estão passando de uma forma tão rápida, nós estamos realmente no fim de todas as coisas. A falta de entendimento entre as pessoas, essa insanidade, essa insensatez generalizada na mente das pessoas, onde que hoje nós vivemos um mundo de grande inversão de valores. Hoje antigamente o que era errado, hoje é certo. E o que é certo se tornou um erro. Se você for realmente uma pessoa que quer servir a Deus e guardar a palavra, você é taxado de santarrão. As pessoas se acham cruéis, as pessoas te acham que você é do contra. Mas nós temos que ter uma convicção que se todo mundo ficar contra a Bíblia, nós vamos ficar contra toda a humanidade. Eu não posso deixar de servir a Deus na totalidade por causa da pressão humana. Nem que nós morremos. Podemos morrer pelo Evangelho, assim como foi com os apóstolos, mas eles não abriram mão da verdade, não abriu mão daquilo que foi instituído, daquilo que foi ensinado, que foi a palavra de Deus ministrada por Jesus Cristo. A palavra de Deus, quando ela é pregada, ela é uma palavra notória e percebida pelos que ouvem. Agora, a palavra de Deus, quando ela é anunciada, são por pessoas que não têm compromisso com aquele que ele prega. Ele não vive aquilo que ele fala. Nós sabemos que temos falhas, nós temos erros, mas eu creio que teve alguém agonizando na cruz do Calvário por cada um de nós. O nome dele é Jesus Cristo, aquele que morreu e nos levou até Deus. Porque se Jesus não tivesse vindo, nós não teria como ser salvo pelos nossos méritos. Então nós vemos aqui que nós temos que guardar as palavras desse livro para que possamos ser salvos, para que possamos estar enquadrados nessa incumbência de estar anunciando o Evangelho de Cristo. Versículo 4, João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Então nós sabemos que ele escreveu a carta à igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, a igreja de Tiatira. Ele escreveu a igreja de Sardes, a 5ª igreja, a 6ª igreja de Filadélfia, que agradou muito o coração de Jesus, e a 7ª igreja é a igreja de Laodiceia, que tinha muito dinheiro, é a igreja rica, mas não tinha o principal, que era a palavra de Deus e a obediência. Nessa igreja, ele pede para que as pessoas sejam zelosas da palavra de Deus e arrependa dos pecados. Então nós vemos que a palavra de Deus escrita nessas 7 igrejas tem um grande ensinamento. E nós vemos que a graça e a paz seja convosco, da parte daquele do que era Jesus, do que há de vir Jesus.
e dos 7 Espíritos que estão diante do trono, glória a Deus, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Muitas pessoas têm os ídolos, os homens do mundo como rei, mas a Bíblia diz que Jesus é os Rei dos reis, Senhores dos senhores. A Bíblia diz que Jesus é o único nome que foi dado poder na terra. A Bíblia diz que diante de Deus, um dia todo joelho se dobrará. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou os nossos pecados. Lá em Isaías, capítulo 53, a Bíblia diz que Jesus levou sobre ele as nossas dores. Foi traspassado, moído pelos nossos pecados. E eu creio que muitas pessoas, ouvindo essa palavra, mesmo assim não dão crédito. As pessoas estão muito materialistas. Nós vivemos no mundo do que vale o que você tem. Mas eu quero dizer para você, meu amado ouvinte, que diante de Deus, vale o que você é na presença dEle. Deus não avalia a pessoa pelo carro que ela tem, ou pela casa, ou pelos bens materiais. Os bens materiais. Deus, Ele te avalia pela sua sinceridade para com Ele, a sua obediência e a sua fidelidade de coração para com Deus. Então Jesus morreu agonizando, dizendo: eu te amo, arrependa dos seus pecados, ouve a minha palavra, crê, entrega a vida para mim e sereis salvo. E nos fez sacerdotes e reis para Deus, seu Pai. O apóstolo Pedro disse que nós somos uma geração eleita, um sacerdote real. Então cada um de nós que somos crentes, que somos cristãos, somos sacerdotes diante de Deus. Dentro dos nossos lares, nas ruas, nas faculdades, nas escolas, nos trens, nos metrôs, nas praças, nos mercados, nos açougues, aonde quer que estamos, somos representantes de Cristo na terra, como embaixador e sacerdote de uma nação eleita, que é o povo de Deus, que serve a Deus com sinceridade no coração para com Ele. Então nós vemos que é muito difícil hoje as pessoas se voltarem para Cristo, porque a vida que eles levam é uma vida de facilidade, uma vida de engano e uma vida de mentira. Mas eu creio que a glória e o poder para todos sempre, assim seja. Essa palavra de Deus. Jesus, ele diz que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Deus não faz nada em oculto, escondido, para que as pessoas não percebam. Deus, antes de destruir Sodoma e Gomorra, ele avisou, mas as pessoas não ouviram. Foi avisado lá em Gênesis capítulo 6, quando começa ali o prenúncio do dilúvio. Capítulo 7, capítulo 8. Então, capítulo 5, 6, 7 e 8 conta essa história da destruição, onde o dilúvio inundou a terra. Mas Deus avisou, através de Noé, que construísse aquela arca. Mas nós sabemos que as pessoas não deram crédito, as pessoas não deram ouvido à mensagem que foi vinda do céu. Hoje estão vivendo um mundo que é a mesma coisa. As pessoas não dão crédito à palavra de Deus, elas estão céticas, elas não creem mais em nada. As pessoas cada vez distante de Deus, apegadas aos seus bens, a vida passageira, onde estão sufocando muito com o trabalho, onde não tiram mais um tempo para meditar na palavra de Deus, estudar, ler, onde as pessoas não têm mais tempo para viver em família, porque está muito corrido para todos. E Jesus disse, lá em Mateus capítulo 24, a hora que menos esperais é a hora que virá o Filho do Homem. Então Jesus vai vir numa hora que as pessoas estão menos apercebidas, mas nós temos que estar atentos. Como diz em Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. Então não vamos deixar com que a carne, por ser fraca, sufoca e sobressai sobre o nosso espírito, que foi dado por Deus, para que possamos voltar para Ele, adorar em espírito e verdade, dizer: Senhor, eis-me aqui,
Faça de mim segundo o teu querer e a tua vontade. Isaías 6:8. Então nós sabemos que Jesus um dia virá sobre as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que traspassaram, os que não obedecem, os que são incircuncisos de coração, os desobedientes, os profanos, os ingratos, os irreligiosos, verá esse grande feito de Deus com o povo dele na terra. De todas as tribos, de toda a terra se lamentarão sobre ele, sobre Jesus. Sim, assim seja, é a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus, versículo 8, Jesus disse: eu sou o Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, e ele diz: eu sou o Ômega, a última letra do alfabeto grego. Então Jesus, ele é o meio, é o princípio, o início e o fim. Então nós sabemos que diz o Senhor o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Que coisa linda e maravilhosa é poder estar aqui expondo o Evangelho de Cristo para você que está com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Ouvir o tanto que Jesus te ama, o tanto que Jesus sofreu para poder te salvar, para poder fazer com que hoje você está aqui ouvindo a palavra de Deus e falando: Senhor, eu quero me converter a Cristo, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Tira de mim todas as crendices, Pai, todo engano, limpa a minha mente, os meus pensamentos, porque ouvindo uma mensagem dessa da parte de Deus é muito gratificante para o meu coração. Uma palavra reta, objetiva e sincera, sem maquiagem. Uma palavra que é direto do trono de Deus para o meu coração. Que Deus venha abençoar a todos com essa simples mensagem da parte de Deus. Que você venha a cada dia estudar a Bíblia na tua casa. Não deixar ela apenas aberta no Salmo 23 aí na sua estante, porque não vai adiantar nada. Vai pegar pó, pegar poeira. Nós não podemos idolatrar a Bíblia. Nós temos que tomar cuidado com a bibliolatria. A Bíblia não foi feita para ser idolatrada, mas lida, vivida, cumprida. O homem crê e lê para ser santo e para ser salvo. A Bíblia é a palavra de Deus. Por mais que muitos tentam tirar a credibilidade da Bíblia, mas a palavra de Deus, ela nunca vai cair em descrédito. A Bíblia diz: seca a sua erva, cai a tua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então eu creio nessa palavra que é viva, eu creio nessa palavra que é verdadeira. Jesus, ele disse que ele é o poderoso, o que há de vir. Jesus um dia voltará para levar aqueles que têm compromisso com ele. Jesus um dia voltará para levar aqueles que estão feito essa aliança para com ele. Uma aliança incorruptível, uma aliança que não se rende aos caprichos do mundo. Nós sabemos que a Bíblia, ela é uma contramão do mundo. O mundo está indo para a esquerda e a Bíblia está indo para a direita. Mas é um livro que, para aqueles que leem e praticam, são criticados. Mas o importante não é a sociedade nos criticarmos. O importante é que nós iremos ser fiel a essa palavra até a morte. Que Deus abençoe a todos, meus amados irmãos que ouviu essa palavra. Reflita sobre a sua vida. Ainda há tempo de entregar a vida para Jesus. Aqueles que não têm uma vida entregue para Cristo. Entregar a vida para Jesus é quando você não domina mais os seus pensamentos por si mesmo, para maquinar e fazer o mal. É quando você vai fazer qualquer coisa, você pede permissão para Deus. Se for da vontade dele, isso acontece. Se não for, não vai acontecer. Você não sabe o que é bom para a tua vida, mas Deus sabe. Você não sabe o que é bom para a sua família, mas Deus sabe. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto, mas Deus sabe. Você não sabe se você vai concluir essa faculdade, mas Deus sabe. Você não sabe se aquela viagem do final de semana que vem ou amanhã vai dar certo, mas Deus sabe. Você não sabe se você vai amanhecer vivo amanhã, mas Deus sabe. Então entrega a sua vida para Jesus, entrega seus caminhos, confia nele e o mais ele fará. Quero também deixar uma mensagem para os nossos irmãos e ouvintes que nos estão acompanhando aqui pela internet. Esse programa Palavra da Verdade, de uma forma tão simples, mas tão objetiva, aonde é pregar a palavra de Deus. Eu sei que não pode alegrar o coração de muitos,
Mas a palavra de Deus não é para alegrar o nosso coração simplesmente. É para que haja arrependimento e salvação daqueles que creem nesse evangelho. O evangelho da graça. Um evangelho bíblico, genuíno, cristocêntrico. Aonde aqui o que aparece nesse programa não é simplesmente o Luciano Evangelista. O que tem que aparecer nesse programa é a palavra de Deus. É a pessoa bendita de Jesus Cristo, do qual nós somos devotos. Eu creio que Deus, Ele está falando contigo nessa tarde. Eu sei que Deus está falando contigo, ao teu coração, ouvindo essa mensagem impactante do céu, direto da boca de Deus para o seu coração e para os seus ouvidos. Que Deus abençoe sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Iremos dar continuidade no programa. Se assim Deus o permitir, por mais longos dias, se Jesus não voltar, estamos aqui falando do amor de Cristo, até que almas se rendem aos pés de Jesus e confessa que é um pecador. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Que Deus abençoe a todos por nos estar acompanhando essa mensagem que nós aqui expomos do livro de Apocalipse, capítulo 1, do versículo do 1 ao 8. Depois você confere essas palavras aí na tua casa. Se realmente nós não estamos vivendo o último dia e o fim está próximo. Que Deus abençoe a todos e fica na paz, em nome de Jesus. Você está ouvindo ensinamentos da palavra.